Tá aqui, equação de balanço para essa potência de transformação da informação, variância da temperatura. Observa que à medida que a gente vai deduzindo mais e mais a equação de balanço, os termos vão ficando mais nebulosos do ponto de vista de interpretação física. Mas se a gente mantém a nomenclatura consistente, que é de transporte e de transformação, a gente sempre está inquirindo, está questionando o que está acontecendo, né? Que tipo de transformação é esta? Bom, pessoal, então, para deduzir essa equação, nós vamos partir novamente da equação para T', fazemos a aplicação deste operador na equação, alternamos este operador com o operador derivada temporal, multiplicamos tudo por essa grandeza, alfa dt' dxk, multiplicamos, e aí nós vamos fazer agora manipulações algébricas. O que vai resultar? O que vai resultar é o seguinte. Aqui nós estamos transformando, essa equação é muito trabalhosa de dedução, tá? Não vou mostrar aqui os detalhes. Então, finalmente, o que resultou? Está lá, uma equação de balanço para o epsilon T'. Tá? Ainda não está arranjado aí, eu tenho que multiplicar tudo por 2, mas aqui finalmente a gente chega nela. Taxa de variação, fluxo líquido advectivo, e aí vem os demais termos que nós vamos agora novamente classificar como termos de transporte e termos de transformação. Está aqui. Então, tem a equação já preparada, né? Observa que aqui aparece aquele epsilon, o T', que nós já temos, modelado aí com o conceito de Prandtl, e os demais termos que têm a natureza que nós vamos classificar aqui. Novamente, está aqui, ó, termo de variação temporal, processos de transporte, tenho aqui transporte advectivo, aqui um fluxo difusivo molecular, aqui um fluxo líquido difusivo turbulento, fluxo líquido turbulento, aqui também é uma correlação que depende de 3 flutuações, isso da terceira ordem, vai precisar ser modelado. E aqui os termos de transformação. Novamente, aqui nós tivemos que refletir muito para enquadrar esses termos, para saber se realmente é um termo de transformação ou se é um termo de transporte. Ok? Bom, então, aqui são as propostas de fechamento dos termos de ordem superior, interpretação física e, finalmente, aqui a equação fechada, tá? A equação fechada. Porque é epsilon T', aqui nós temos o epsilon T', aqui epsilon T' também, isso aqui já foi modelado, né? Então a gente tem todos os termos já modelados, ou que ainda, deixa eu ver se falta ainda algum aqui para modelar. Sim, agora é que nós vamos modelar aqueles que estavam abertos, tá? Então, aqui são as propostas de modelagem, e finalmente a gente chega aqui à equação modelada. Por que está modelada? Aqui aparece o termo transiente, fluxo líquido advectivo, aqui fluxo líquido difusivo turbulento, está aqui o NIT, novamente aparece o NIT, veja bem, ele aparece, né, em sequência, e não podemos dizer que esse é um modelo independente de NIT, não faz sentido. Aqui, olha, apareceu
o próprio epsilon, e observe que aqui aparece a variância da temperatura. Mas nós já temos uma equação de balanço para ela. Então, está equacionado. E aqui, olha, o fluxo líquido, o fluxo turbulento de energia térmica, que também já tem uma equação de balanço para ele. Tá? O PK e o GK, que também já faz parte, não é? já são termos modelados relativos lá à equação de balanço para a energia cinética turbulenta. Bom, pessoal, com isso, então, o que nós temos? Com isso fica modelado, fica deduzido do modelo RSM completo. Observe que essas equações de balanço adicionais que a gente apresentou, que é a equação de balanço para o próprio epsilon, T' ou linha, e depois o epsilon, T', essas equações de balanço não estão publicadas na literatura, em nenhum tipo de publicação. Então, isto é bastante original que a gente apresenta no livro, né? O modelo completo. Eu não tenho notícia que esse modelo completo, a 17 equações, tenha sido implementado em qualquer tipo de plataforma. O que vocês vão encontrar é o modelo RSM, porém, usando o conceito de Prandtl turbulento. Né? Sem usar o conceito de Prandtl turbulento, nós temos que ter todas essas equações de balanço. E aí eu não tenho notícia que esse modelo tenha sido interpretado em qualquer plataforma de cálculo. Tá? Nós também não implementamos, mas a gente fez questão de apresentar aí para que o estudante tenha uma ideia completa, né, do modelo. Agora, quando vão fazer a implementação, normalmente param no conceito de Prandtl turbulento. Bom, então, pessoal, quais são as equações envolvidas? Nós temos a equação da continuidade, uma. Equações de Navier-Stokes filtradas, 3. E a equação para o I, com I variando de 1 até 3. Componentes do tensor de Boussinesq-Reynolds, são 6, porque é um tensor simétrico. O I varia de 1 até 3, o J de 1 até 3, mas tem 3 componentes iguais entre si. Então, ele é simétrico. São 6 equações de balanço. Potência específica de transformação viscosa, o epsilon. Uma equação. Observe que hoje nós não mostramos para vocês a equação de balanço do epsilon. Por quê? É a mesma que já foi mostrada lá no modelo K-epsilon. É a mesma. É uma equação de balanço para epsilon. Fluxo térmico turbulento. São 3, porque eu tenho 3 componentes aqui. O J varia de 1 até 3. Variância da temperatura. 1. E potência específica de transformação viscosa molecular da variância da temperatura. É o epsilon, T'. Mais uma. Então, nós temos 1, 4, 10, 11, 14, 15, 16. 16 equações de balanço. Tá? Eu sempre falei 17, pode ser que esteja faltando alguma aí que eu não coloquei aqui na apresentação. Tá? Lá no livro está mais correto do que aqui. Mas, enfim, são 16 equações de balanço. E todas elas estão acopladas entre si. Tá? Você tem que ter o epsilon e o K para calcular o NT. O NT aparece em todas as equações, então é tudo acoplado. Então tem que explicitar termos, tem que armar um esquema de convergência da implementação. Então, qual é a sequência, a melhor sequência de implementação? Qual é a equação de balanço que vem primeiro? Tudo isso faz parte, né, de um arcabouço numérico para que a gente consiga sucesso em termos de convergência do algoritmo. Então, essa tarefa ela é pesada, tá? A implementação de um modelo a 16 equações de balanço. Só um comentário a mais, porque a gente lida aí com modelagem, né, de problemas relativamente complexos. Então, imagine que, além da temperatura,
que a gente esteja modelando também reação química. Então, nós vamos ter as concentrações. Uma equação de balanço para a concentração de cada componente químico. Uma equação de balanço. E o processo que nós vimos aqui para a temperatura vai se repetir. Porque quando eu deduzir lá uma equação de balanço para uma dada concentração, D de concentração de um componente alfa, dt, mais V escalar nabla aplicado, isso aqui, olha, já médio, igual a todos os termos, e vai aparecer lá um gradiente, vai aparecer em função disso aqui, vai aparecer lá um divergente de UI', C'. Aí eu deduzo uma equação de balanço para isso. Aí vai aparecer C'. Eu preciso de uma equação de balanço para isso. Aí vai aparecer um epsilon, C', que eu preciso de uma equação de balanço para ele também. Caso contrário, eu tenho que promover o fechamento a nível dessa equação, escrevendo isso aqui em função de um Schmidt turbulento. Schmidt turbulento. Aí é o processo de difusão de componentes químicos. Ok, pessoal? Então, a cada componente químico que nós quisermos modelar, nós temos que pensar sobre isso também. Eu preciso de uma equação de balanço filtrada, vai aparecer o fluxo turbulento. Como é que eu modelo isso? Eu posso modelar com o conceito de Schmidt turbulento, que vai ter que ser adotado como um valor constante e ajustado empiricamente. Tá? Se eu quiser algo melhor, aí eu tenho que partir para deduzir equações de balanço para as informações adicionais, com relação à variância da flutuação de concentração e a própria transformação viscosa dessa variância. E aí, nós vamos fechar tudo a nível de momentos de terceira ordem. Só que aí nós vamos acrescentar a cada componente, né, umas 4 ou 5 equações a mais. Mais do que isso, né, porque só aqui eu vou ter 3 equações. Né? Com mais umas 3, quer dizer, para cada componente químico, nós vamos acrescentar uma meia dúzia de equações adicionais. Sabendo que uma reação química normalmente envolve dezenas de componentes químicos que estão reagindo, então dá para imaginar o tamanho do modelo, né, o número de equações. É fácil, nós vamos chegar a dezenas de equações de balanço. Bom, por que isso é importante no curso? Porque a gente quer que vocês tenham uma ideia mais ampla de modelagem da turbulência. O que é um modelo de turbulência? Longe de ser apenas uma equação de K-epsilon, o modelo de turbulência é isso aqui, ó. Isso é o modelo de turbulência. Ah, mas eu não quero trabalhar com RSM. Tá bom, trabalha com o modelo de fechamento K-epsilon, aí você vai ter novamente continuidade, naves filtradas. Aqui, pessoal, a equação que está faltando, que eu desconfiava que estava faltando, é a equação para a energia. Tá? Equação da energia térmica. Equação para T barra, que é uma equação. Por isso que eu falei que era 17, né? Está faltando realmente uma aqui. Então, a ideia aí é mostrar, não é que nós vamos estar imaginando que vocês vão implementar esse tipo de modelo, né? Pode ser que alguém venha ainda implementar, mostrar o quanto que a gente ganha com isso. Porém, até agora, ninguém implementou esse modelo. Eu tenho conhecimento que tenha sido publicado. Por que é importante a gente ver isso? Porque nós estamos estudando modelos de fechamento. E este é o modelo mais completo que a gente pode apresentar. E para aqueles que já implementaram, parando a nível do plano de turbulento,
quando consegue convergência, é o que dá realmente melhor resultado e maior generalidade. É um modelo para um elenco maior de problemas, maior generalidade. Por quê? Porque você não está fechando o tensor com a hipótese de Boussinesq. Observe que agora a hipótese de Boussinesq não apareceu. Por que não? Porque nós temos a equação de balanço para o tensor de Boussinesq e Reynolds. Então, não apareceu a hipótese de Boussinesq, ela não foi usada. Em consequência, nosso modelo se torna muito mais anisotrópico, porque a gente tem a equação de balanço para as próprias componentes do tensor. Lembrando sempre, o melhor modelo para a turbulência são as próprias equações de balanço primitivas. Equação de balanço de massa, de quantidade de movimento linear e de energia térmica, e das concentrações, sem necessidade de mexer com decomposição. Só que aí eu tenho que resolver toda a banda de estruturas turbulentas. Toda a banda completa. Esse é o melhor modelo. Isso é um modelo de turbulência. Agora, nós esbarramos na capacidade de solução. Aí precisa buscar a solução paliativa, que é fazer a decomposição das variáveis, fazer a filtragem das equações, e aí a gente entra com o problema de fechamento. Como fechar? Nós vimos aí um elenco de possibilidades. Desde o modelinho histórico de comprimento e mistura de Prandtl, até o modelo mais completo, que é o modelo RSM, modelo das tensões. Até o nome é inapropriado, porque não é um modelo que envolve só as tensões. É um modelo que envolve equações de balanço para todos os momentos envolvidos. Mas não é apenas para as tensões do Boussinesq e Reynolds.